Ok. Então tá bom, turma. Agora vamos falar em outro espectro aqui dos sistemas de armazenamento, que são os mecanismos. Eu coloquei aqui como mecanismo de backup, mas vocês vão notar que isso que eu vou explicar agora não é usado apenas para backup, tá? Bom, quando se trabalha em ambientes onde os dados, né, exercem um papel preponderante, né, para o funcionamento dos sistemas, né, e existe inclusive, né, uma dependência ou responsabilidade muito grande sobre o armazenamento desses dados, então não é viável nem seguro manter os dados armazenados em um disco rígido apenas, né, ou em um SSD, tá? Eu preciso de um mecanismo que me garanta, né, que os dados podem ser recuperados caso ocorra alguma perda, tá? Que os dados, que eu tenha também maior velocidade de acesso, tá? Então, para isso, na década de 80 ainda, foi criada uma terminologia chamada RAID, tá? E a sigla em inglês significa Redundant Array of Independent Disks, tá? Bem no comecinho, pessoal, só uma informação histórica, talvez vocês vejam em alguns locais escrito assim, ó, Redundant Array of Inexpensive Disks, tá? Isso daqui era segundo a história aí, né, começou justamente com o I aqui do RAID, é de barato, né, inexpensive significa barato, porque a ideia era o seguinte, olha, a gente precisa dar uma confiabilidade para esses dados, né? Se falhar o nosso HDD ali, eu perco tudo, tá certo? Então, eu preciso usar mais HDD, só que eles são caros. Então, eu vou usar vários discos baratos, tá? Para eu distribuir os dados por esses discos, certo? Então, se eu distribuir os dados por esse disco, por esses vários discos, eu não vou exercer muita pressão em um disco só, tá? Então, eu posso explorar esses vários discos, tanto para eu ter mais velocidade, né? Porque enquanto eu estou lendo um dado aqui de um disco, eu posso estar lendo em paralelo do outro disco também, tá? E entendam aqui disco, embora eu tenha me referido, tá? Esse negócio de disco, na verdade, são HDDs, tá? Então, eu tenho vários HDDs, né? Cada HDD com seu conjunto de discos, tá? Então, eu tenho vários drivers, né, ou vários HDDs, de forma que eu posso espalhar meus dados sobre esses vários HDDs. Quando eu precisar ler, eu leio dos vários simultaneamente, né? Então, eu não tenho tanto atraso. Outra coisa que eu posso explorar também é a questão da confiabilidade. Se um HDD falhar, eu posso, de repente, recuperar o dado de outro. Ou se um disco, né, de um HDD falhar, eu posso recuperar isso usando outro disco, tá? Então, a ideia de RAID é tanto em uma linha, a gente pode melhorar a performance, reduzindo a latência, né, na leitura e escrita dos dados, como principalmente, tá, melhorar a confiabilidade dos dados, né, em caso de falhas, né, eu comentei, existe um parâmetro muito forte quando se fala em confiabilidade de sistemas de armazenamento, que é o MTTF, né, que é o tempo médio entre falhas. Então, na tentativa de aumentar esse MTTF, eu posso espalhar os dados aqui em vários discos, tá? Em vários HDDs, ok? Então, isso, lá na década de 80, foi criado e foi dado o nome de RAID, tá? Existem outras estratégias de se fazer backup também, tá? Então, eu posso simplesmente fazer isso de uma maneira manual. Eu compro um outro disco rígido, né? E crio um script que todo dia, meia-noite, todo dia de madrugada, ele copia, né, tudo que está num disco para o outro disco ali que eu comprei, tá? Isso é uma técnica válida, só que é uma técnica cara, né? Porque você está fazendo aqui um espelhamento dos discos, né? Você está mantendo os dois discos ligados, tá? Então, existem uns mecanismos aqui mais interessantes para a gente olhar sobre isso, tá? E o RAID, ele procura explorar isso, ok? Então, o RAID, ele tem níveis, tá? Então, vocês vão observar aqui ao longo dos próximos slides que eu vou falar que é o de RAID 0, RAID 1, tá? E assim por diante, tá? 2, 3 até o nível 6. Cada nível vai te dar alguma característica diferenciada,
tá? Sobre performance, desempenho ou confiabilidade dos dados, ok? Bom, então aqui no disco, no RAID 0, pessoal, o que que acontece? Então imagina que ao invés de eu ter um disco só, tá? Um HDD só, eu consiga 5, tá certo? 5 HDDs, ok? Se eu tinha um só, eu iria gravar, imagine que isso daqui, ó, é um registro de dados, é um conjunto de dados que eu quero gravar, né? Se eu tenho um só, eu vou gravar tudo isso nesse disco, né? Ou, no melhor dos casos, de repente eu posso gravar em vários discos desse HDD, né? Em vez de eu ficar gravando só em um, para melhorar a performance, eu gravo um pedaço aqui no disco de cima, depois outro pedaço no disco de baixo, né? Para aproveitar as várias cabeças de leitura e gravação simultaneamente. É uma ótima estratégia, né? Porque eu tanto maximizo a escrita quanto depois a leitura, ok? Mas eu ainda estou usando um HDD, um disk drive, tá? A ideia de RAID 0 é que você pegue pedaços, né? Eles chamam isso de strips, tá? Como se fosse assim, fatias, tá? Do dado que você quer guardar, ou do registro, tá? Que você quer guardar, e você coloque ele sobre os, os, os vários HDDs que você tem, tá? Então, se você observar, ele separou aqui, ó, em vários, ele separou o registro, né? Ele quebrou isso em strips, em fatias, né? De acordo com o número de discos que ele tem disponível, tá? Então, se você observar, eu tenho 5 HDDs com 3 discos em cada. Eu tenho 15 discos, né? Se vocês observarem, ele separou isso daqui nos 15 discos, tá? Então, ele colocou um pedacinho aqui, outro pedacinho, tá? Se vocês observarem, é mais ou menos 5 caracteres, né, contando os espaços em branco, que ele foi colocando aqui em cada um deles, tá? Aqui veio até o Rise, né? Faltou esse pedacinho aqui que, de repente, ele pode colocar em outro disco aqui de cima, tá bom? Então, RAID 0, o que que é, pessoal? É quando eu tenho um sistema, né? Eu tenho um hardware que ele entende vários discos, vários HDDs, tá? E ele consegue, toda vez que eu peço para fazer uma gravação, eu como usuário, isso daqui, para mim, como a gente costuma dizer, transparente. Eu não vejo isso daqui acontecendo, eu simplesmente mando gravar um dado, tá? Agora, o sistema de RAID faz isso, tá? Se ele é um sistema de RAID 0, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Quando, assim, a pessoa tem um servidor, por exemplo, na empresa, né? Olha, eu preciso dar um nível de confiabilidade aqui para os meus dados, né? Ou aumentar a velocidade, tá? Uma possibilidade é adquirir um hardware RAID 0, tá? Então, você vai numa empresa de tecnologia e compra, olha, eu quero um sistema RAID 0. Então, o sistema vai fazer isso para você, tá? Obviamente, o sistema operacional que você usa também tem que saber lidar com RAID 0, tá? Porque, às vezes, o sistema operacional não te dá suporte a usar RAID. Não adianta você ir lá e comprar, né, vários discos, comprar uma controladora, né, um hardware que faz o controle aqui dessa escrita, se o sistema operacional não consegue usar também, tá certo? Então, RAID 0, ele separa o registro em fatias, em strips, e distribui essas fatias por todos os discos que a gente tem, ok? Foi isso que aconteceu aqui, tá? Bom, o que que é o RAID 1? O RAID 1, ele já é um negócio, ó, antes de eu falar do RAID 1, vocês vejam que os dados aqui, se, por exemplo, se eu perder aqui esse disco, ó, se esse disco aqui, o disco, tá, o prato, vou chamar de prato aqui para ficar mais fácil. Se o prato falhar, eu perdi esse dado. Perceberam, né? Porque o dado, ele não está redundante, ok? Isso é uma característica aqui do RAID 0, tá? Então, o RAID 0, ele beneficia muito performance, ele não está focado na confiabilidade dos dados, tá? Em te dar redundância. Agora, olha o que, que acontece com o RAID 1, tá? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui esse strip, nessa fatia, olha ela aqui de novo. Percebendo? Olha esse cara aqui, olha esse aqui de novo. Estão notando, gente, o que está acontecendo? Ele está espelhando. Se vocês observarem, eu vou expandir mais. Ó. Olha o que tem nesse HDD
e olha o que tem nesse HDD aqui. Ok? Vocês perceberam o que aconteceu? Ele pegou todo o conteúdo de um HDD, né, de um drive, né, agora não é mais de um disco, né, são vários discos aqui de um mesmo disco rígido, e copiou. A gente chama isso de espelhamento. Tá? Ele faz um espelhamento entre os discos. Então, por exemplo, se você compra um hardware que ele executa RAID 1, ou RAID 1, como a gente costuma dizer, RAID 1, tá? Significa o seguinte, ó, se lá tem 4 discos rígidos, né, ou 4 discos, 2 vão ser usados para armazenar dados. Estão vendo? 2, ok? 2 são usados como se fosse um backup, como se fosse um espelho, tá? Essa técnica é chamada de disco mirroring, ou espelhamento de disco, ok? Aqui o que acontece, gente? Aqui, você veja, se eu gravar em um disco, né? Eu vou ter que gravar também no outro, porque ele é espelhado, tá? Então a performance vai lá embaixo, ela diminui bastante, tá? Por outro lado, olha que coisa interessante, ó. Se esse disk drive aqui inteirinho falhar, eu tenho um outro aqui, ó, tá? Na prática, se 50% do meus hard disk falharem, eu não perco nenhum dado, porque eu tenho aqui os espelhos. Percebeu? Então, o RAID nível 1 aqui, ele é muito focado em redundância dos dados, confiabilidade, tá? Mas o desempenho aqui ficou bem prejudicado, ok? Então, se a pessoa quer, olha, não, eu quero ter segurança que se meus dados falharem, né, eu vou ter como recuperar. Eu tenho que usar o RAID 1. Ah, não, eu quero melhorar a performance da minha escrita de dados. Então, é RAID 0. Ok? Só que você está em dois extremos, né? Quando você tem um, você não tem o outro. Eu vou mostrar aqui outros níveis que procuram fazer uma junção disso daí, tá? Então, nós temos o RAID 2, o RAID 3, tá? Então, a ideia aqui do RAID 2 e do RAID 3 é o seguinte, vocês lembram que lá no RAID 0 e no RAID 1, eu pegava uma fatia de dados, não era? Eu chamava de strip, né? Aqui não. Aqui eu pego um bit. Perceberam? Então, eu separo aqui os bits, ó. Então, um bit, sei lá, um byte lá do meu registro, eu vou espalhando esse byte em vários discos rígidos. Perceberam o que está acontecendo, gente? Ó, em cada disk drive ele vai colocando um, aí ele volta aqui para o setor de baixo, para o disco, para o prato, né? De baixo aqui grava também, tá? Então, ele faz um espalhamento de uma granularidade mais fina, né? Não é algo assim do nível de uma fatia de dados, né? É do nível de bit, tá? Então, até esse ponto é parecido com o RAID 0, tá? A diferença, pessoal, está aqui, ó. Ele separa alguns discos, tá? Alguns drives, na verdade, ó. Então, isso aqui são HDDs, tá? Ele separa alguns drives para códigos de correção. Qual que é a ideia do código de correção, pessoal? A ideia é que se tiver uma falha, tá? Em um dos bits, eu consiga corrigir isso usando esse código de correção, tá? Então, eu vou falar mais sobre isso até no próximo RAID aqui, mas aí, o que acontece aqui é que ele usou os vários discos, né? Também para separar o código de correção, tá? Então, código de correção, se acaso um bit desse falhar, tá? É esperado que através do código de correção ele consiga recuperar isso daqui, tá? Mas para isso ele coloca pedaços desse código de correção em vários discos também, tá bom? Bom, isso é que o RAID 2 faz, tá? O RAID 3 faz isso, mesma coisa que o RAID 2, tá? Então, ele separa em bits, né? Espalha os bits. Só que o que ele faz diferente? Tá vendo que como esses 3 discos aqui estão representando, não são seus dados, tá? Esses 3 discos aqui estão representando bits que você pode usar, né? De acordo com o algoritmo, né? De correção adotado para recuperar um bit, tá? Ou para verificar se um bit foi deturpado, coisa desse tipo. O RAID 3 aqui, pessoal, ele faz parecido, só que ele usa só um disk drive. Estão observando?
Então, ele não usa vários disk drives, ele usa só um. E ele faz isso por fileiras aqui de discos, tá vendo? Ó, eu tenho uma fileira de discos ou de pratos aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, um disk drive, dois disk drives, três, quatro, ok? Então, aqui eu tenho o prato zero do disco 1, o zero do disco 2, o zero do disk drive 3 e o prato zero do disco. Se vocês observarem aqui, ó, tá? Ele faz um esquema de paridade num quinto disk drive, ok? E esse bitzinho que vocês estão vendo aqui, ó, é um bit de paridade que corresponde que está associado aos bits aqui desses pratos, tá? Eu não sei se vocês conseguem visualizar daí, gente, mas o que está acontecendo é o seguinte, ó, vocês estão observando quantos uns tem nesses conjuntos, se você considerar cada prato aqui, ó, tá? Os 5 pratos aqui, se você observar, sempre vai ter um número par de bits 1. Estão observando? Ó? Aqui na primeira fila, né, na primeira linha, eu tenho 2 bits 1. Tá? Na segunda fila, eu tenho 4 bits 1, porque aqui ó, ele completou. Na terceira fila, eu tenho 2 bits 1, aqui completou. E aqui eu tenho 2 também que estão aqui dentro. Tá? Então, o que acontece? No RAID nível 3, pessoal, eu uso um disk drive, então o meu espalhamento é em nível de bit. Tá? Então eu espalho os bits entre os vários disk drives que eu tenho, né, e os vários pratos desses disk drives, mas eu faço um esquema de paridade, tá certo? Então eu separo um disco rígido, um disk drive, para ser o hardware ali, né, o disco que vai armazenar a paridade, tá certo? Então, por exemplo, ó, isso é interessante, porque se um disco desses falhar, por exemplo, ó, se esse disco aqui inteirinho falhou, tá certo? Como eu sei que é paridade par, eu sei exatamente qual era o bit que tem que ficar que tinha que ficar em cada prato aqui, tá? Porque como é paridade par, ó, se eu olhar para os restantes, tem a paridade ímpar, não tem? Aqui ficou só o bit 1, né? Então aqui originalmente tinha um bit 1 aqui, tá? Ok? Eu vou apagar aqui, ó, para a gente não saber o que que tem, e eu vou escrever de vermelho o que que tem, só olhando para a paridade. Olha só, como é a paridade par, né? E aqui tem o 1, tá? Então, se esse disco aqui falhar, eu sei que aqui nesse disco tinha o 1, tá? Porque aqui agora ficou um par, ok? Aqui, neste exemplo aqui, também era 1, tá? Porque são só... se eu colocar um aqui, fica uma paridade par, tá certo? Aqui neste exemplo também era o 1, porque aqui era paridade par, tá? E aqui também era um 1 para ficar com a paridade par, ok? Então, olha, agora eu tenho 2 uns aqui, eu tenho 2 uns por aqui, tá? Eu tenho 4 uns aqui e eu tenho 2 uns aqui embaixo, tá? Aqui na primeira fileira. Então, se vocês observarem, com o RAID nível 3, pessoal, o que eu faço diferente em relação ao nível 2? Eu deixo o bit ou o sistema de correção de erros, né, que aqui é um bit de paridade, eu deixo ele separado em um disk drive, tá? E uso isso, né, para que serve esse bit de paridade? É para recuperar, né, se acaso ocorrer falha em um ou mais discos, tá? Em um ou mais pratos, né, de um mesmo disk drive, ok? Então é isso que acontece. Se falhar 2 disk drives, aí fica difícil para eu recuperar, tá? Porque eu não sei se o bit 1 estaria aqui ou aqui, tá? Mas se houver falha em um só, assim, aí dá para recuperar, ok? Tudo bem? Para a gente, então, finalizar, olha, nós temos aqui os 3 últimos tipos de RAID, tá? O de RAID, ok? A ideia aqui do RAID nível 4, nível 5, nível 6, nós voltamos com a ideia de fatiar, né? Então, agora eu não separo mais por bits, eu separo por strips, né? Por pequenas fatias, tá? Só que nós vamos ter aqui a paridade, né, de todo esse conjunto, tá? Então, eu vou calcular aqui a paridade, né, desses strips aqui, tá? Isso aqui ficou bem parecido com o RAID nível 3, né, tá? Então, a mesma abordagem do RAID 3.
mas escreve um bloco de dados, tá? E não mais um bit. Um bloco de dados por disco, né? Por prato, né? Ao invés de um bit, tá? Essa é a diferença básica. Ah, aqui, no RAID nível 5, nós temos a mesma ideia, só que o que ele faz de diferente? Se vocês observarem, aqui, ó, se esse disco falhar aqui, você está enrolado, né? Porque você perdeu o seu código de correção, né? Obviamente dá para tentar recuperar, né? E tal, mas repara que ele aqui, né? Ele está armazenando toda uma. Ele não está calculando a paridade de um bitzinho só, mas de todo o strip, né? Então, você está jogando a pressão aqui do código de correção toda para um disco só, tá? Então, a ideia do RAID 5 aqui, pessoal, é espalhar essa correção, tá? O P aqui significa paridade. Então, vocês podem observar, ó, que eu tenho os strips aqui, só que eu tenho a paridade agora calculada nesse disco, tá? Desses outros aqui, tá? Eu tenho a paridade calculada nesse outro disco. Se vocês observarem, ele espalhou também os strips da paridade, tá? Então, a ideia era que todos os discos, né, pudessem ser usados tanto para armazenar dados quanto para paridade, tá? Essa a ideia básica, dar uma utilização um pouquinho melhor, ok? E, além disso, o RAID nível 5 aqui, ele tem uma outra questão, tá? Tá, desculpe. O RAID 5 é esse de baixo aqui, ó, tá? E o RAID 6 é esse aqui do meio, tá? Eu confundi aqui. Esse daqui é o RAID 6, tá? Desculpe. Esse daqui é o RAID 5, tá? O RAID 5 é a mesma abordagem do RAID 4, só que espalhando a paridade, né? Estão vendo? Aqui tem a paridade, essa sequência, né? Coloquei a paridade aqui, tá? Coloquei a paridade aqui também, tá? Então, você vai espalhando a paridade entre os disk drives e entre os pratos, tá? No RAID nível 6, então o RAID nível 6 é esse daqui, tá? No RAID nível 6, além da paridade, você usa um outro esquema de correção de erros, tá? Então, a ideia, por que existe esse outro esquema? É caso ocorra falha em mais de um prato, tá, de discos distintos, tá? Ou mesmo assim, de dois discos distintos, tá? O que acontece com a paridade é que ele consegue recuperar bem se você tem uma falha aqui em um ponto, tá? Em um ponto só, ok? A paridade te recupera bem. Agora, se você tiver falhas em mais de um ponto simultaneamente, a paridade já não consegue te ajudar, tá? Então, a ideia de você ter paridade mais um código de correção de erros aqui, né, para cada linha, é que se tiver duas falhas, né, numa mesma linha aqui de discos, né, ou de pratos, eu consiga recuperar, tá? Então, a paridade não consegue fazer isso, certo? Se tiver, por mais que eu estou armazenando strips aqui, ó, se tiver uma falha aqui, nesse strip e aqui, tá? Eu não sei, através da paridade, se aqui eu deveria colocar 1 ou aqui 0. O problema fica igual lá no nível do bit, tá? Agora, com esse esquema de código de correção de erros duplo aqui, a gente tenta recuperar em caso de mais de um erro, tá bom? Então, você alia, se vocês observarem, pessoal, a partir do RAID nível, especialmente do nível 3, né, você tenta aliar a questão de você ter possibilidade de recuperar em caso de falhas, tá? Então, a recuperação aqui no RAID nível 3, ela é do nível de bit apenas, né? Mas se houver uma falhazinha, ele tenta recuperar, até de dados maiores, né? De blocos de dados completos, inclusive, no caso do nível 6, até em falhas de mais que um dado. Tá? E ele faz isso, então, quando ele faz isso, tentando se recuperar de falhas e tal, é inevitável que ele tenha redundância, né? Porque a paridade e os códigos de correção de erro são coisas redundantes, você está fazendo a mais. Né? Então, você tem redundância, mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão de performance, né? Porque você não guarda todos os dados num disco só, você espalha.
tá? Então, você tenta aliar performance mais segurança nos dados. Se vocês observarem, o nível de RAID 0 e o nível 1 te dá performance, que é o RAID 0. O outro te dá segurança, né, o backup, que é o nível 1, ok? Um não consegue chegar perto do outro. O que os demais níveis de RAID fornecem é isso, tá? É chegar próximo ali da questão da redundância com a performance, tá bom? É isso que acontece nesses níveis aí.